Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Glória a Deus. Isaías de número 55, apenas o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vamos todos ler? A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei vinho e leite. Aleluia. Podeis sentar? Tema dessa pregação: Jesus não é mercadoria. Vou repetir para deixar bem claro. Jesus não é mercadoria, irmão. Hoje está complicado você entrar em algum ministério, porque lá parece que eles estão vendendo Jesus. É pela cor da parede, é pelos instrumentos que tocam, é pela palavra entoada. Os pastores têm que fazer curso de coach, para que as pessoas sejam atraídas por outra coisa que não seja a palavra de Deus. As pessoas estão fazendo da igreja um atrativo para que as pessoas entrem na igreja e fiquem. Mas elas não estão preocupadas se realmente elas estão alimentadas ou alimentados pela palavra. Virou um comércio verdadeiramente. A igreja que não está cheia, a unção de Deus não está ali, o pastor não tem muita coisa para oferecer. Não tem não, irmão. Não temos, né? Temos a palavra de Deus. Então Jesus não é mercadoria. Grave aí essa palavra. Embora aqui Isaías 55 não fale diretamente de Jesus, mas ilustra o conceito de que a salvação e a graça são presentes instituídos e não mercadoria. Então a salvação e a graça, ela foi dada por alguém, e cada um de nós temos que perceber que a graça de Deus é dada livremente, que a graça de Deus foi dada espontaneamente, mas não é de graça. Jesus morreu na cruz do Calvário pela graça, e graça significa favor imerecido. Ele morreu por mim sem eu merecer, então ele morreu. Ele pagou o preço. E o que nós temos feito com isso? Então, foi um presente gratuito, não é uma mercadoria. Agora o capítulo 55, ele oferece um convite à salvação e ao arrependimento, enfatizando a graça, o favor imerecido e a misericórdia de Deus. Ele também destaca no capítulo 55 de Isaías, que os caminhos e pensamentos de Deus, eles são mais altos e poderosos do que o nosso. Eu vou repetir. O livro de Isaías, ele destaca que os caminhos e pensamentos de Deus são superiores e mais poderosos do que o nosso. E é isso que temos que buscar. Uma coisa é um Deus que pode fazer o impossível acontecer em nossa vida. Então, aqueles que buscam a Deus,
encontrarão, primeiro, perdão, regeneração e renovação. A vida é mudada. Eu tiro por minha vida quando eu não era evangélico, com 21 anos. Estava enfadado a não ser ninguém, a não ser contado no meio de uma geração. Eu não seria ninguém. Mas no ano de 97, aprove a Deus eu ir numa igreja, ouvir uma palavra e entregar a minha vida de todo o meu coração a Deus. Aí então, não paguei nada, mas percebi que Ele pagou um preço muito alto por minha vida. E até hoje, eu dou valor no sacrifício de Jesus, porque é um sacrifício que eu não posso pagar. Então, se você não pode pagar a dívida, se alie a esse Deus Todo-Poderoso, fazendo a sua vontade, entendendo que Ele precisa de você num estado de santidade, de santificação. O que é isso, pastor? A maioria das pessoas que buscam santificação, ele tem que ouvir não e falar não para muitas coisas, porque senão a santificação e a renovação e o perdão, ele não encontra. Então o livro de Isaías, capítulo 55, fala de um Deus que é tão poderoso, irmãos. Não fala propriamente de Jesus, não é mencionado o nome de Jesus. Porém, fala de um Deus que é misericordioso, um Deus que perdoa, um Deus que faz na vida daqueles que o buscam e o temem. Então ele não é mercadoria. 3 pontos bastante interessantes. Anote na tábua do seu coração. Primeiro, a decisão de recebê-lo é nossa e não dele, porque ele já fez o que tinha que fazer. Agora é nós que temos que reconhecer. Apocalipse 21, versículo 6, diz o seguinte: disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça te darei da fonte da água da vida. Vou ler de novo. Apocalipse 21, versículo 6. Disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça te darei da fonte da água da vida. É de graça, irmão. Não precisa pagar. Não precisa você fazer muito esforço. É só ouvir a palavra, endireitar os seus caminhos, aceitar Ele como Jesus, como Senhor e Salvador, e começar uma nova vida na presença dEle. A Bíblia está dizendo que a vida eterna é um presente gratuito de fé exercida em Jesus. Isso não se trata de algo que tenha que ser comprado através dos meus olhos, pelo que eu vejo. Eu não aceitei Jesus porque o paralítico andou. Não. Eu aceitei Jesus não foi porque Ele falou que ia mudar a minha vida, eu ia ser rico, próspero. Não. Eu aceitei Jesus não foi porque a minha mãe e o meu tio vieram para a igreja. Não. Eu aceitei Jesus porque o sangue dele foi derramado ali na cruz do Calvário. E eu tenho dado valor a esse sacrifício até hoje, porque eu não tenho como pagar. Você também não tem como pagar esse sacrifício. O preço Ele já pagou. Agora eu e você temos que dar o valor que Ele merece, irmão. Valor no sangue de Jesus. O sangue que me purifica de todo pecado. O sangue que lavou as minhas vestes no sangue carmesim. O sangue que salpicou as minhas roupas e eu estou escondido atrás da sua cruz. É isso que me levou ao Senhor, e é isso que tem que te levar a Deus. Vir à igreja não por causa de uma campanha. Não venha para a igreja porque o pastor está fazendo uma campanha de 7 semanas. Não. O evangelho não é isso, irmão. O evangelho é entrega.
O evangelho é doação. É um favor que eu recebi que eu não merecia. O evangelho do Senhor tem essa característica. Eu venho à igreja porque eu amo a palavra de Deus. Eu amo a presença de Deus. Eu amo elogiá-lo, falar com Ele. Se houvesse uma pergunta agora, presta atenção. Se houvesse uma pergunta, o anjo do Senhor veio e fizesse essa pergunta para você: o que Jesus representa na sua vida? O que Jesus é para você? A maioria de nós diríamos: Ele é tudo. E falaríamos mais uma vez: Ele é tudo. Mas tudo? Será mesmo que Ele é tudo em minha vida? Mas como assim? Ele é tudo? Como Ele é tudo na minha vida, se tem áreas dentro do meu coração que Ele não pode entrar? Porque eu não abro a porta para Ele? Porque simplesmente eu digo para Ele: não, Jesus, o Senhor pode entrar aqui. É como se recebesse uma visita na casa, e a visita adentra a sua área, beleza, legal, não tem nada escondido. Entrasse à sua sala, sentasse ali no sofá, beleza, não tem nada escondido. Entrasse na sala de estar, na cozinha, não tem nada escondido. Mas as visitas que eu convido lá em casa, elas não têm acesso a algumas áreas lá de casa, irmão. Visita, não visita o meu quarto. Mas com Jesus é diferente. Ele tem ansiedade de habitar em todas as áreas da nossa vida. Por isso não se pode esconder nada de Deus. A Bíblia diz: se eu subir aos mais altos montes, Ele está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali Ele também está. Deus está em todos os lugares. Agora, Ele precisa ser convidado por alguém que tem intimidade com Ele. E é isso que eu quero trazer a lição à sua vida. Tenha intimidade com Deus, ao ponto de não existir área na sua vida ao qual Ele não pode habitar, que Ele não possa entrar. A minha vida é um livro aberto para Ele e para vocês. Então, se um anjo perguntasse: o que é Jesus para você? O que é Jesus para mim? Um exemplo rápido, irmão. Se sabemos que tem uma reunião aqui na igreja, um culto, e nós não vimos, a não ser por distância, ou trabalho, ou alguma coisa de força maior, e eu não venho para a igreja, eu não venho para a casa daquele que eu entreguei toda a minha vida em suas mãos, que às vezes levanto as mãos na igreja e digo: olha, a minha vida é tua, Senhor. É nada. É algumas áreas da sua vida que é dele. Outras não são. Então, se sabemos que tem uma reunião em nossa igreja, e eu não vou, e me dou o luxo de não ir, a não ser por força maior, eu não consegui entregar a minha vida na mão dele. Primeiro ponto: a decisão é nossa, mas é Ele quem nos recebe. Segundo ponto: quem precisa dele somos nós. Diga aí: quem precisa do Senhor sou eu, e não o Senhor que precisa de mim. É assim, irmão. Sou eu que preciso dele. Eu entreguei a minha vida para Ele. Agora eu não mando mais na minha vida, é Ele que manda em mim. Eu entreguei para Ele. Agora o problema é que nós entregamos a vida para Ele, mas alguma hora ou algum instante nós pegamos a vida de novo e falamos: não, Jesus, hoje eu não quero ouvir a sua voz.
Hoje eu não preciso ir à igreja, eu não preciso participar dessa reunião. Aliás, tem um evento na minha empresa. Aliás, tem uma reunião com os amigos. Aliás, vai escutando aí comigo. Salmo 116, versículo 6, diz assim, ó: o Senhor protege os simples. Quando eu já sem força, Ele me salvou. Deus olha para aqueles que têm compromisso com Ele, e o Senhor protege os simples. Quando eu já sem força, Ele me salvou. É a intimidade com Deus que vai ditar as regras na minha vida. Vou repetir: a intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela começa a ditar as regras na vida daquele que entrega a vida a Jesus. Estava lá na igreja assistindo o culto igual vocês, sentado, e alguma coisa me chamou a atenção no pastor da igreja que eu era, e me deu vontade de falar: Deus, eu quero estar lá, mas não falava. Deus, eu quero estar lá no lugar do pastor, pregando também, eu quero estar lá. E não falava, e uma voz veio aos meus ouvidos e falou: então fala, então profetiza como Isaías no vale de ossos secos. Deus dá uma ordem, ele fala: pode, profetiza. Ezequiel, aliás, ele profetiza, irmão, Ezequiel 37. Ele profetiza ali, e começou a enxergar o que nenhuma outra pessoa enxergou. E eu falei: Deus, eu quero estar lá no lugar do meu pastor, pregando a palavra. E quando acaba o culto, no encerramento do culto, dando os avisos, ele diz: olha, vou começar um curso de homilética sábado que vem. E homilética significa arte de pregar. E eu não sabia o que era homilética, estava chegando à igreja, cheguei e perguntei: o que é isso? E o rapaz falou: eu acho que é para você pregar a palavra também. Eu falei: então eu estou dentro. Não tinha dinheiro, cheguei no meu pastor e falei: pastor, eu não tenho dinheiro para pagar o curso e preciso fazer, porque Deus, acho que tem um mistério comigo nisso aí. Ele falou: faça, não tem problema não. E hoje, onde eu estou hoje? Preguei no ano de 1997 na igreja que eu me converti, irmão. A segunda pregação que eu disse, que eu falei na igreja, foram 16 almas se rendendo a Jesus. Deus cumprindo a promessa, Deus cumprindo a palavra. Mas agora o que eu devo fazer? Vou deixar esse Deus? Hoje eu não vou à igreja, eu tenho outras coisas para fazer. Irmão, cuidado, muito cuidado. Não vem à igreja assim, a não ser por distância. Quem mora muito longe, como a irmã Maria, esposo dela, mora lá em Sobradinho quase. Não dá para estar todo culto. Eu já morei em Sobradinho, é difícil estar aqui, como o irmão Roberto, a Cléo. Ele trabalha de plantão e não tem como estar aqui. Mas agora eu tenho condição de vir à igreja e não venho, e falo que a minha vida é totalmente entregue a Deus. Estou mentindo, irmão. Eu tenho que consertar alguma coisa, e vai ser hoje que nós iremos consertar isso em nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém, assim seja, irmão. Você confirmou. Aleluia. Quem precisa dele somos nós. O que somos sem ele? O que o pastor Alessandro é sem Jesus, irmão? Não sou nada. Eu sou como o pó da terra. Eu sou como o vento que ninguém sabe onde é que está. Mas eu com Cristo, irmão, as coisas mudam. Então o que somos nós sem Ele? Mas Ele sem nós, Ele sempre vai continuar sendo Deus no seu alto e sublime trono. Ele está lá. Quem tem que buscar a presença dele somos nós. Primeiro, a decisão é nossa, mas Ele é quem nos recebe. Segundo, quem precisa dele somos nós. Terceiro, depois que o aceitamos, presta atenção nisso aqui, irmão. Isso aqui vai mexer com você porque mexeu comigo. Depois que o aceitamos, não teremos mais escolha. Uma vez que nós aceitamos a Jesus, não temos escolha, irmão. Não temos.
Não temos. Quando não oramos, alguma coisa bate na nossa mente. Você devia ter orado. Quando não lemos a Bíblia, alguma coisa vem na nossa mente e diz: olha, você devia ter lido a palavra. Quando não fazemos a sua vontade, alguma coisa surge e fala: você devia ter feito. Porque, irmão, uma vez que o aceitamos, não temos mais escolhas. Apocalipse 3, versículo 15 e 16 diz assim: olha, conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Crentes, irmãos, crentes. Esse versículo fala de pessoas que buscavam a presença dEle, que oravam, que choraram na presença dEle, que prometeram buscar a presença dEle, prometeram rios e fundos ao Senhor, e não estão cumprindo, deixando, de certa forma, os desejos do mundo atraírem o seu coração. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Deus, irmãos, nos deu a capacidade de escolha. Preste atenção. Hoje é dia de você escolher se você vai servir a Deus sinceramente, com sinceridade de coração, ou não. A palavra é esta para o meu coração e para o seu coração. Então, Deus nos deu a capacidade de escolher. Ninguém na vida é um fantoche. Todos podemos fazer escolhas sobre várias áreas de nossa vida. Podemos até decidir se queremos amar a Deus ou não. Ele deu essa escolha, e nós tratamos isto como livre-arbítrio, o livre-arbítrio para adorá-lo. Então você tem essa escolha, se hoje você vai servir a Deus de coração, ou você vai servir a Deus de qualquer jeito. Jesus está voltando, está perto. Então prepara a tua coroa para que ninguém a tome. Então nós podemos decidir se amamos a Deus ou não. Agora, amar é uma escolha. Eu escolhi amar. Lília, conversando com ele esses dias, ela falou: olha, eu escolhi amar, Alessandro. Não importa, mas eu escolhi amar. Então amar é uma escolha. Deus não obriga ninguém a amar e segui-lo, porque isso não seria uma coisa sincera se houvesse obrigação. Mas Ele deu o livre-arbítrio. Colocou os pastores na igreja para dar direção. Colocou os evangelistas para pregar a palavra. Os mestres para ensiná-la. Então eu não vou à igreja se eu não quiser. Então Deus não obriga você a amá-lo, porque isso não seria sincero. É possível alguém resistir ao Espírito Santo? No louvor abençoado, quando eu fechei os olhos, eu ouvi anjos cantando. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Mas isso só uma mente liberta tem autoridade para ouvir, irmão. A palavra de Deus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: vou preparar-vos um lugar. É lugar para quem é adorador, é lugar para quem tem intimidade, é lugar para aquele que quer uma vida com Ele. Mas Deus é justo, irmão. Nós escolhemos o que vamos fazer, mas um dia teremos que enfrentá-lo. Isso é muito sério. Deus é um Deus justo. A escolha é nossa, e um dia teremos que enfrentá-lo, cara a cara. Teremos que enfrentar o julgamento de Deus.
Somos responsáveis por nossas ações e escolhas. Salmo 25, versículo 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? Uma pergunta. Ele instruirá o caminho que deve seguir. Salmos 25, verso 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. É Deus, irmãos, que dá as estratégias para os salvos. É Deus que nos conduz a pastos verdejantes. É Ele que nos leva a caminhos que nos levarão a Deus. É Ele que nos dá força. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem indica o caminho. Vá por aí, meu irmão. Deus ainda nos dá opção. Aonde está Deus? Está no Monte Ebal ou no Monte Gerezim? Aí Deus vem falando, ó, se eu fosse vocês, escolhia ir para o Monte Gerezim, porque eu estou lá. Deus ainda dá orientação para o povo. Que orientação mais você quer para nessa noite tomar uma decisão de ser alguém movido por Deus? Diz uma história bastante interessante de um pastor, irmão, bem conceituado no Brasil. Chegou uma ovelha dele e falou, pastor, tudo bem, pastor? O pastor estava à vontade, de camisa, camiseta, de bermuda, de um boné na cabeça. Ele até brinca, um boné colorido na cabeça, e de sandália. Ele falou, pastor, o negócio é o seguinte, pastor, eu não vou viajar para tal dia, eu preciso trocar minha passagem. Por favor, pastor, me leva lá na rodoviária. E o pastor, não, tudo bem, irmão, vamos lá. Só que eu estou desse jeito. Não, você vai ficar no carro. E eu vou lá e troco. Rapidinho assim eles foram, lá em Belo Horizonte. Chegou lá, parou o carro. E o pastor estava com uma fome, irmão. Enquanto o rapaz foi trocar a passagem. Ali em Belo Horizonte, tem um monte de pastelarias que fritam pastéis na hora. E era do outro lado da rua. E ele teria que atravessar a rodoviária. E rodoviária, você sabe que tem muito mendigo, morador de rua. E o pastor fechou a porta do carro, estacionou o carro e foi. Passando por alguns mendigos, um deles fala, homem de Deus. E ele olhou assim, mas pensou que era brincadeira. Continuou, homem de Deus, é com você que estou falando. E ele vira, é com você mesmo. E ele chega nesse rapaz, esse mendigo, dizendo, como é que você sabe que eu sou pastor? Como é que você sabe que eu dirijo igreja? Como é que você sabe que eu sou pastor? Não, porque esse rapaz aqui me falou. Rapaz, quem? Esse rapaz aqui. O rapaz tinha sumido, irmão. Moral da história: quando você entrega a sua vida a Jesus, irmãos, Deus vai à sua frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, destruindo os espinhos. Ele ordena anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. É o nosso Deus. Mas é de quem tem sinceridade com Ele, de quem fala a verdade. Que coisa, que evangelho é esse que estão pregando aí, irmão? Onde as pessoas não param para ouvir, só glorificam a Deus quando o pastor fala alguma coisa, ai, que mexeu com o meu ego. Não, a igreja tem que glorificar quando a palavra é lida. A igreja tem que glorificar quando o pregador prega. A igreja tem que glorificar quando o louvor começa. A igreja tem que glorificar na rua, no trabalho. A igreja, você e eu, somos a igreja do Senhor, que Ele virá, diz a palavra, buscar. E todos nós, Salmo 116, versículo 6, vamos estar perante Ele. Apocalipse também 22, versículo 1 e 6. Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Agora o que eu tenho que fazer, irmão? Eu já aceitei Jesus.
Mas foi de todo o coração? Foi de toda a sua alma? Foi de todo o seu entendimento? Você entregou a sua vida verdadeiramente para Ele e falou: Jesus, agora eu não vivo mais, mas o Senhor vive em mim. Isso é a característica de alguém que quer ter intimidade com Ele. Vamos ficar de pé? Então Jesus não é mercadoria, como está sendo vendido aí em outras portas. Curva a sua cabeça. Coloca a mão sobre o seu coração. Ele está batendo aí, eu sei. Ele está pulsando aí, eu sei. Essa palavra de hoje, eu acredito, em algumas pessoas vai ficar gravada no coração. Mas se renda neste momento, como alguém que não tem outra alternativa, como alguém que fala para Ele: Senhor, a minha vida é tua, Senhor, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus diz que dos nossos pecados, quando há sinceridade em confessar, Ele já não se lembra mais. Foi lançada no lago do esquecimento. Curva a sua cabeça. Aleluia. Oh, glória. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sol.